Olá, queridos! Bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. E hoje estudaremos sobre o crime culposo. O crime culposo tem previsão lá no artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Então vamos lá? Então, qual é o conceito de crime culposo? Crime culposo é toda conduta voluntária sem a intenção de produzir o resultado. Agora vamos a mais uma frase do senso comum que deverá desaparecer de você. Como assim? Quem nunca ouviu alguém dizer nessa frase? Crime doloso é quando você tem vontade e crime culposo é quando você não tem vontade. Pergunta a você, essa afirmativa está correta? E adivinha a resposta. Se você pensou depende, acertou. Mas por que isso, Dani? Porque eu preciso entender onde a pessoa está colocando essa vontade. Continuo sem entender. Lembram de quando estudamos conduta? Para que exista o crime, a conduta deve ser sempre voluntária, não é mesmo? Então, se quando dizemos essa frase, estamos colocando essa vontade na conduta, o que é o que o senso comum faz, então essa afirmativa está errada. Mas espera aí, Dani, você disse depende. Então, por algum motivo, ela pode estar correta, é isso? É isso mesmo. Pois, se direciono essa vontade em produzir o resultado, então essa afirmativa está correta. Ora, crime doloso é quando eu quero produzir o resultado. E crime culposo é aquele do qual eu não quero produzir o resultado. Certo? Perceberam? A conduta ela deve ser sempre voluntária, independente que seja crime doloso ou crime culposo. A minha vontade está ligada quanto à produção do resultado. Por quê? Porque vai depender se eu quero ou não quero produzir o resultado. Por exemplo, vamos ver no exemplo. Homicídio doloso. Eu quero matar você, pego uma arma e vou até você e disparo. Crime doloso. Vamos num outro exemplo. Você contrata um pedreiro para fazer uma reforma em sua casa, certo? E ele retira uma parede. E essa parede era uma viga que sustentava a casa. A casa acabou desabando e matando um dos moradores que morava ali com você. Pergunto, o pedreiro queria esse resultado? É lógico que não. Mas por conta da imperícia, ela acabou acontecendo. Então percebam, a vontade dele de tirar aquela parede existiu. Então a conduta dele existiu. A conduta na vontade, na conduta, ela sempre deve existir. A questão dessa vontade é quanto ao resultado. O que diferencia o crime doloso do crime culposo é a vontade. Tá certo, Dani? Isso, tá certo. É a vontade, mas não a vontade na conduta de realizar aquela conduta, mas a vontade de não realizar ou realizar aquele resultado. Quanto aos elementos do fato típico, o crime culposo possui a seguinte estrutura: a conduta deve ser sempre voluntária e o resultado sempre involuntário. E sempre deve existir o nexo causal entre a conduta voluntária e o resultado involuntário. Dani, você usou 3 vezes a palavra sempre. É isso mesmo? É isso mesmo. Aproveitem, porque vocês sabem que sempre em direito penal é raríssimo. E a tipicidade? A tipicidade ela vai ocorrer no caso concreto, porque quando nós estudamos tipicidade, nós vimos que os crimes culposos são tipos penais abertos, certo? Então a análise é feita sempre no caso concreto. E a previsibilidade objetiva? Percebam que só neste caso, só nos crimes culposos, que eu tenho mais um elemento no fato típico, certo? Que é a previsibilidade objetiva, ou seja, é a quebra do dever objetivo de cuidado. O que é esse dever objetivo de cuidado? Qualquer pessoa dotada de prudência mediana teria condições de prever aquele determinado resultado. Ou seja, embora eu não queira aquilo, certo? Eu posso prever que aquilo poderia acontecer. E por exemplo, nesse caso do pedreiro que eu falei para vocês, ele deveria saber se a parede poderia ou não ter sido retirada, porque ele poderia saber que a retirada de uma parede pode ocasionar um desmoronamento de uma casa. Então perceba, essa previsibilidade é isso, é a quebra desse dever objetivo de cuidado. Então a pessoa deixou de ser cuidadosa. O artigo 18 diz o seguinte: disse crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Essas são as modalidades de culpa. E o que seria então a imprudência? Imprudência é praticar algo perigoso sem as cautelas necessárias, ou seja, o agente faz o que não deveria fazer. Sabe aquele recadinho que a mãe fala, não faz isso que se fizer dá errado? Então,
Essa é a imprudência. Você sempre age com imprudência quando você desobedece a sua mãe. Dani, lógico que não é pro direito penal não seria isso, né? Mas vale esse recadinho, tá? Então, o que seria imprudência? É dirigir em alta velocidade e acabar atropelando um pedestre. A via não diz que é 60 por hora e você está a 120. Então, você está fazendo aquilo que não deveria fazer. E negligência? Negligência é o inverso, é a ausência de precaução. É ela que dá causa ao resultado, ou seja, é uma conduta negativa, é uma omissão. O agente aqui não faz o que deveria fazer. Então, percebam que é o inverso da imprudência. A imprudência, o agente faz o que não deveria. Na negligência, ele não faz o que deveria fazer. Como assim, Dani? Por exemplo, ele não faz a manutenção dos freios do carro e acaba ocasionando um acidente. E a imperícia? O que é a imperícia? A imperícia é a incapacidade ou a falta de conhecimento técnico. E a imperícia ela só ocorre no exercício da profissão. Lembra do exemplo do pedreiro? Então, ele foi imperito. Por que ele foi imperito? Porque ali ele não analisou a planta baixa, ou ele não entendia a planta baixa o suficiente para saber que aquela parede não podia ser tirada. Então ele agiu com imperícia. Ele deu causa pela sua conduta aquele resultado, mas ele não desejava então aquele resultado. Quantas espécies de culpa? Nós temos duas. A culpa consciente é aquela que o agente prevê o resultado, mas acredita que ele não ocorrerá. É aqui que se enquadram os crimes de trânsito. Por quê? Porque o CTB falou que eles são considerados crimes culposos. Por exemplo, o artigo 302 do CTB diz o seguinte: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Dani, mas e o dolo eventual? Aqui é a questão. Quem nunca teve um amiguinho que já disse assim: ah, quando eu bebo, aí que eu dirijo melhor. Percebam então que ele prevê o resultado, certo? Ele até consegue prever, mas ele acha que aquilo não ocorrerá, certo? Se fosse dolo eventual, ele diria diferente. Ele deveria dizer o seguinte: ah, eu posso até matar alguém, mas tanto faz. Não é diferente? Ele fala assim: ele não liga, ele está assumindo o risco de matar uma pessoa. Na culpa consciente, não. Na culpa consciente, ele entende o quê? Ele entende que aquilo não ocorrerá, certo? Que aquilo jamais vai ocorrer. Porque ele acha que bebendo, ele dirige, inclusive, até melhor, certo? E a culpa inconsciente? A culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado, mesmo esse resultado sendo previsível. Por quê? Porque esse resultado previsível faz parte dos elementos do fato típico dos crimes culposos. Lembra quando nós vimos a previsibilidade objetiva? Então, é previsível, mas ele não prevê. Por quê? Porque ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia. Aí eu entro naquelas modalidades de culpa, certo? Então é isso. Essas são as espécies de culpa que nós temos. Eu vou mostrar para vocês esse quadrinho comparativo para ficar facinho você diferenciar dolo e culpa, certo? O que é o dolo direto? O agente prevê. E qual é a vontade do agente? O agente quer que aconteça. Lembrando que essa vontade, gente, é no resultado. Nós estamos falando da vontade quanto ao resultado, porque na conduta ela sempre deve existir. E o dolo eventual? O agente também faz o quê? O agente também prevê. E ele faz o quê quanto ao resultado? Assume o risco de acontecer. Aqui é o que nós chamamos de dane-se. Vocês não vão esquecer porque é parecido com o nome da pro, né? Dane, então dane-se, certo? E a culpa consciente? O agente prevê, ou seja, sabe que pode acontecer, mas supõe poder evitar, ou seja, não quer assumir o risco. Aqui, gente, é o danou-se, certo? É aquele danou-se. Sabe quando você faz arte? Você obedece sua mãe? E ela fala, não faz aquilo e você faz? O que você faz?
danou-se, porque você tinha certeza que aquilo não ia acontecer. E a tua mãe falou que iria acontecer. Era previsível daquilo acontecer. Então pense nisso. Um é dane-se, você não está se importando. O outro é danou-se, dancei, né? E a culpa inconsciente? O agente não prevê o resultado, mas era previsível. E nem cogita a possibilidade de acontecer. Por quê? Porque ele nem prevê aquilo que aquilo iria acontecer, estava passando pela sua cabeça. Então, esse quadrinho simplesinho aí, espero que vocês tenham entendido o que são crimes dolosos e são crimes culposos e a diferença entre eles. E até a nossa próxima aula, então, do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijo!